Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Nós sempre gostamos de reforçar, né, a questão de compartilhar o vídeo, de deixar o like, porque, óbvio, se você gostou do vídeo, né? Porque é a maior caridade que a gente faz com a doutrina espírita é a sua divulgação. Porque a doutrina espírita, ela traz muito entendimento, ela traz muito esclarecimento sobre tudo aquilo que acontece na nossa vida, né? Porque a doutrina espírita, ela é a explicação do evangelho de nosso Senhor, né? Então, vejam, se você gostou, compartilhe, porque a gente está ajudando a levar, assim, consolo, né, para as dores das pessoas que estão imensas no mundo, não é mesmo? Clica no sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades que acontecem por aqui. E nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E hoje, gente, claro, sempre pedindo a inspiração do nosso Mestre Jesus para as nossas reflexões, né, a inspiração dos espíritos superiores, dos nossos mentores, para que a gente faça uma boa reflexão, nós vamos falar do caminho para a iluminação. Que caminho será este? Não é? Porque, olha, gente, Jesus deixou, né, falou, e está registrado lá em Mateus 5,16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O que é iluminar? Né? É espalhar luz, né? É tornar-se claro, alumiar-se. No sentido religioso, iluminar-se está relacionado à revelação espiritual, né? Ao entendimento profundo da mente divina e do significado e propósito de todas as coisas. Nós percorremos na nossa jornada, né, muitos caminhos, né? Caminhos difíceis, caminhos às vezes um pouco mais fáceis, né? Mas sempre nós encontramos algum obstáculo, não é? Agora, na verdade, né, o que todo mundo quer, né, o que todos nós queríamos, é percorrer os nossos caminhos livres de dificuldade, né, de conflito, de incerteza, de enfermidade, livres do mal, todo mundo quer isso, né? Mas isso não é possível. Porque qualquer que seja o caminho que nós escolhermos, né, nenhum de nós prescinde de entrar em contato com a sua própria individualidade, com os seus próprios limites ou com as suas dificuldades, né, inerentes ao processo evolutivo. Esse confronto, ele é nosso. Ele não pode ser transferido a outra pessoa, né? E nem para a gente, nem pode falar assim, Senhor, toma isso aqui que é seu, não quero resolver isso aqui não, né? A gente não pode fazer isso, é imaturidade da nossa parte, né? Esse é um processo inalienável a que toda criatura humana está sujeito, toda criatura, né? E às vezes a gente até por um pouco de tempo aí, um tempinho, a gente consegue adiar, mas nós teremos que percorrer o nosso caminho. O caminho da iluminação, ele depende de como a gente vê o mundo, né? De como nós enxergamos o outro, depende das nossas escolhas, depende do exercício da nossa vontade bem direcionada, né? Do bem que nós fazemos, do conhecimento que nós adquirimos, né? Do autoconhecimento. E, claro, gente, é uma meta que a gente não alcança em uma única existência, né? Porque nós temos uma vida. Nós somos criados por Deus. A partir desse momento, nós temos uma vida. Mas nós temos várias existências, né, no corpo material. De existência em existência, nós vamos caminhando, né, buscando o nosso aperfeiçoamento. A busca pelo conhecimento exige de nós a responsabilidade moral diante da nossa consciência, né? Por quê? Essa busca pressupõe atravessar obstáculos, né? Enxergar os nossos próprios limites,
né? A nossa, como é que nós estamos agindo na vida, né? Será que nós estamos nos transformando para melhor, né? Porque isso é necessário, né? Os problemas, eles não são atestados de fracasso. Eles são, na verdade, valiosas oportunidades de iluminação, né? Então, iluminar-se é tornar-se dotado de luz, a luz que brilha em nós mesmos, né? E em nossa volta, em nosso redor, né? Ou seja, é aquela luz que não está escondida, que ela extrapola os limites da nossa consciência pessoal, né? O brilho próprio, que é inerente a todos, né, naturalmente atrai, né, a quantos se aproximem, né? Imagina Jesus, não é? Quantos não se sentiam atraídos ali, né, pela luz do Cristo, né? Então, o brilho pessoal, sem que se deseje aparecer, né, ela atinge a quem interage com o seu portador. Né? Então a gente vê a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, é por isso que as pessoas que realmente tinham contato com ele se transformavam de uma forma impressionante. Né? Então, o processo de iluminação requer consciência de transformação, de desenvolvimento da personalidade na direção daquelas qualidades superiores do espírito. Requer o desenvolvimento das virtudes, né, das potencialidades da nossa alma, como diz Leon Denis. Então, é um processo interno com consequências externas, né? Então, o caminho na direção da iluminação, ele se assemelha muito, né, à jornada de um herói, né? Que a gente não tem a jornada do herói tão falada aí ultimamente, né? O que é a jornada do herói? O herói anseia encontrar ali o seu tesouro oculto, né? Que está ali em algum lugar. Ele conta com auxílio, também conta com auxílio espiritual, mas ele tem que retornar sozinho para instalar o reino interior no mundo externo, né? Então, cada um de nós tem uma jornada em busca de si mesmo, né? Em realizar a sua própria vida na procura da sua singularidade. Quando a gente acaba essa jornada, né? A gente, na verdade, a vida é feita de buscas, de fases. Quando a gente acaba uma jornada, a gente começa outra, né? Até que a gente realmente esteja pronto para este nosso encontro conosco e com Deus. Né? Então, para iniciar essa grande viagem interior, a gente precisa primeiro compreender a dignidade de sermos filhos de Deus. E qual é o nosso fim? Atingir a felicidade, a perfeição. Isso quer dizer que a gente não deve permitir a ideia de que nós somos insignificantes perante a vida. Não somos. Né? Não basta a gente se descobrir, mas a gente precisa ir em busca do que a gente acredita que nós poderemos ser, se a circunstância fosse outra. Né? Então, a caminhada do espírito, na busca de si mesmo, requer otimismo, confiança no sucesso, né? Ausência de receio de estar sozinho, porque a gente sempre vai ter um pedaço da jornada aí que a gente vai estar só, né? Às vezes, né, o processo ele se dá nessa busca com auxílio. Claro, a gente sempre está auxiliado, mas às vezes a gente precisa ali, né, daquele momento nosso. Né? Agora, quem auxilia nunca vai tomar o lugar de nós mesmos. Então, é preciso ter coragem, gente, disciplina, perseverança, né? Precisa ter certeza de que o processo é pessoal, é intransferível. Ninguém cresce por ninguém, né? Outros, durante o processo de ascensão, vão se apresentar nas mesmas circunstâncias, né? E vão merecer a nossa ajuda. Então, a gente precisa ter compaixão e generosidade para com os outros, né? O espírito, ele não pode esquecer que o conformismo, a inércia, a acomodação, às vezes surge na nossa caminhada.
né? E nos induz ao desejo da conclusão imediata, rápida, né? Mas aí o que, que acontece? Às vezes a gente para no meio do caminho, não tem motivação para ir adiante, né? Então a gente precisa de determinação, a gente precisa assumir o compromisso conosco mesmo, com os objetivos que a gente pretende atingir, isso é fundamental, né? Também a gente precisa da humildade, né, gente? Né? Para a gente não achar que a gente venceu antes do tempo, né? E perceber a felicidade que é caminhar, aprendendo com a vida, sentindo amor, sentindo a paixão por aquilo que a gente faz, né? Então, é preciso criatividade também nessa caminhada nossa, né? Porque a gente se inspira, né? E pela inspiração dos nossos amigos espirituais, a gente descobre aí as saídas dos nossos conflitos, não é? Então, a gente precisa realmente da criatividade, porque nós somos co-criadores na vida, né? Então, desapego é preciso também, né? Porque desapego é um exercício essencial na jornada de iluminação, né? À medida que a gente entra em contato com a nossa própria criatividade, com a nossa própria autonomia, né? A gente precisa se desligar das exigências para com as pessoas e as situações da vida que não fazem mais sentido para nós, né? Então, nós somos todos, gente, todos os caminhantes, né? Nessa estrada que nos leva para a iluminação, né? A gente precisa se colocar em busca da realização interior, né? Motivados realmente pelo desejo de encontrar o significado da nossa própria existência. Nem nessa estrada, invariavelmente, a gente se depara com sombras, né? Com tempestades, né? Mas que representam aí o nosso passado, né? Ou desta mesma encarnação, de outras encarnações, né, que a gente tem que enfrentar, né? Porque quando a tempestade chega na nossa vida, esses momentos difíceis, eles estão sinalizando de que é chegada a hora da gente rever os nossos valores sobre os quais nós alicerçamos a nossa vida até agora, né? Então, a crise é o início da jornada. E a gente deve estar sempre disposto aí à reformulação, à renovação espiritual, né? Tem gente que pode pensar assim, bom, mas onde que está a fonte principal aí que vai nos orientar para a iluminação? Né? Porque hoje a gente vê, tem muitos filósofos, né? Muitos religiosos, muitos cientistas, né? Que falam, o caminho é esse aqui, o caminho é aquele ali. Não, gente, só tem um caminho, é o Evangelho de Jesus. Nenhum roteiro doutrinário, nenhuma filosofia, nenhuma ciência ultrapassa o Evangelho do Cristo. Nenhuma, né? E o Espiritismo, com seus valores cristãos, qual que é a finalidade? De restaurar a verdade evangélica para os corações que estão desesperados, que estão descrentes do mundo. Não é? Essa é a função. Tem diferença entre crer e se iluminar? Tem. Né? Por quê? Aquele que crê, até os materialistas creem, gente, em alguma coisa, né? Mas agora, poucos se iluminam. Crer, todo mundo crê, mas se iluminar são poucos, né? Porque aquele que crê, ele só admite, né? Agora, o que se ilumina, não, ele se transforma, ele sente, ele vibra, né? A crença, muitas vezes, depende de elementos externos, né? Agora, a iluminação, ela é livre das influências exteriores, né? Por quê? Porque há bastante luz em nós mesmos, no nosso íntimo, para que a gente possa vencer corajosamente nas provações, né? Então, quanto à questão do espiritismo, que tem os fenômenos, não basta só a gente acreditar no fenômeno, né? Na veracidade da comunicação com os espíritos.
né? É preciso realmente o esforço próprio, o amor do trabalho, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de nós mesmos, renúncia, para que a gente atenda à exemplificação de Jesus, buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos que nos competem no mundo, né? E Casimiro Cunha, ele, no livro Cartilha da Natureza, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim: olha, e guarda com Deus a glória de haver produzido bem, sem ferir qualquer pessoa, sem prejuízo a ninguém. Quem deseja iluminar, proceda como a candeia, a si mesmo se ilumine, sem reclamar luz alheia. Muito bacana, né? O irmão Jacó, terminando já as nossas reflexões no livro Voltei, né, psicografia do nosso amado Chico Xavier, ele faz uma reflexão muito interessante, né? Ele diz que aprender será sempre um valioso trabalho para o coração. E ele conta que quando ele chegou, né, ali no mundo espiritual, né, eu vou dizer as palavras dele. Ele fala assim: olha, logo após minha vinda, observando que o combate pela extensão do bem se desdobra em todas as direções, acreditei na possibilidade de prosseguir no mesmo diapasão de atividade intensiva a que me consagrara na Terra. A luz interior, revelada por vários amigos, sem que a mínima réstia de claridade me assinalasse a presença, constituir a primeira evidência a sugerir a modificação da minha atitude mental. E ele termina dizendo assim: de que me valeria o demasiado movimento sem possibilidade de realização benéfica? Este é o caminho da iluminação, gente, não é? Então, vamos colocar em mãos a obra, realmente nos colocar a caminho com Jesus, vivenciando o seu evangelho, porque este é o único caminho para a nossa iluminação. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima.